pessoal, eu sou a Selma Botton, sou professora de artes faz muitos anos e estou aqui na área de linguagens e suas tecnologias. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre as mulheres nas artes. Então a gente vai estudar um período que as mulheres eram só representadas, só o objeto, né, das representações, até que elas passaram a produtoras dessas representações. Então eu vou acompanhar vocês nessas aulas sobre mulheres na cultura, de representadas a produtoras. Vamos lá? Aqui a gente vai ver uma série de imagens muito famosas. Vocês já devem ter visto essas imagens em filme, em livro, em propaganda, de mulheres famosas, mas que foram representadas por artistas homens famosos. O primeiro exemplo aí, moça com brinco de pérola de Vermeer. Vermeer foi um holandês do século XVII. Ela tem até um filme, né? Um filme com esse nome, é uma imagem muito conhecida. O segundo brasileiro de Cavalcante, que ele desenhou, pintou 5 moças de Guaratinguetá, uma obra também muito famosa no modernismo brasileiro. O terceiro é também uma imagem muito conhecida, Rosa e Azul, do Renoir, pintor impressionista, que está no Brasil essa obra, está no MASP, né, o Museu em São Paulo. E o quarto que a gente está vendo, ele se chama Sagração da Primavera, do Botticelli. Não, na verdade ele se chama Nascimento da Vênus, do pintor Botticelli, que é o mais antigo daí. Ele é do Renascimento. E a gente vê uma deusa, né, no meio de outros personagens, então uma mulher em destaque, mas que foi pintada por homens. Nessa época do último quadro, Botticelli, as mulheres não tinham uma vida muito fácil, como não tem até hoje, né? Elas sofriam muitas restrições sociais. Por exemplo, não podiam trabalhar. Financeiramente não recebiam por seu trabalho, trabalhavam muito, mas sem receber. Então eram dependentes do dinheiro dos pais, ou dos maridos, ou dos irmãos. Outra coisa também, elas não podiam ir nas escolas de arte. O ensino das técnicas artísticas, né, a passagem do conhecimento, era em oficinas, né, que chamavam-se guildas, e era um ambiente muito masculino, que elas eram proibidas de frequentar. E para piorar a situação no estudo das artes, a representação no Renascimento, vocês devem ter estudado isso em história, voltou a ser uma representação muito naturalista dos corpos. Tinha que ser assim, perfeito, né? Era uma valorização do corpo humano exagerada. Então, como é que os artistas faziam para fazer essa representação perfeita? Estudavam, né? Estudavam anatomia. Ou estudavam anatomia em obras da antiguidade greco-romana, ou nos corpos mesmo, nos corpos das pessoas, ou pessoas vivas, ou cadáveres, né? Que também era uma complicação de obter, muito por conta da religião, né? Do poder da Igreja Católica naquela época. E isso também era pior para as mulheres frequentarem, né? Elas frequentarem um ambiente que elas iam ver homens nus. Então, complicava muito a vida das mulheres que tinham talento e que queriam ser artistas. Para vocês verem um pouquinho sobre isso, tem um vídeo muito bom sobre a vida do Leonardo da Vinci. E tem um trechinho que mostra como é que era a vida nesses ateliês, né? Na época chamado guildas, como eu já falei. I think everybody knows of Leonardo da Vinci as the universal man, the typical Renaissance man interested in all different subject matter. But I hope the anatomical drawings in their totality give people an understanding that Leonardo was not simply an artist who dabbled in the sciences, that his scientific pursuits were somehow a sort of bizarre or curious side issue, but that his scientific studies were central to his activity, and that the anatomical drawings in particular are of such quality and such sustained brilliance in some ways that Leonardo deserves to be thought of as one of the great scientists of the Renaissance, at least the equal of his status as a painter. Well, this is one of the largest and most detailed of Leonardo's anatomical drawings. It was compiled around 1509 essentially as a compilation of all his understanding of the human viscera, based primarily on dissection of a man who'd claimed to be 100 years old that Leonardo had carried out a couple of years before. And you can see several of the elements from the dissection of that centenarian. He probably had cirrhosis of the liver, and you see there's an enlarged spleen. The hepatic vessels are unusually prominent, and the umbilical vein has opened up due to portal hypertension. The heart is shown with only 2 chambers. Leonardo's great investigation of the heart, where he discovered the atria, had still to come.
the aortic arch is probably bovine, is too symmetrical for the human. It shows that Leonardo was still reliant to some degree on animal dissection. You can also see that down here in these huge ligaments that extend from the uterus sideways, which are typically bovine rather than human. But if you look closely at the uterus, you can see it's got 7 chambers, which was traditional belief passed down from Aristotle. So within this one drawing, Leonardo is trying to crowd an enormous amount of information, but it's just a staging post on his road to a full understanding of the human form. Se vocês quiserem ver o filme inteiro na íntegra, ele está nesse link que eu coloquei, tá? Que vai estar na plataforma de vocês. Bom, apesar de tanta restrição, tanta dificuldade, tanto limite, algumas mulheres conseguiram superar, já naquela época. Elas tinham, na verdade, alguns privilégios em relação à maioria das mulheres. Algumas eram filhas de pintores, então elas aproveitavam, né, que já estavam em casa, na casa do artista, e tinham aula com seus próprios pais. Outras eram de famílias muito ricas, então elas tinham possibilidades de fazer o que quisessem, né? Com a riqueza da sua família, às vezes tendo até aula particular com os mestres. A gente vai ver agora 4 exemplos de mulheres do Renascimento que conseguiram superar as dificuldades sem mídias, né? Naquela época, 1500, 1600, não tinha as mídias que tem hoje. E mesmo assim, o nome delas chegou como grandes pintoras até os nossos dias. Bom, o primeiro, Sofonisba Anguissola. Vocês veem lá que ela é do século XVI. A segunda, Catarina de Vigre. Essa é muito interessante porque ela virou uma santa. Ela é a Santa Catarina, que é a protetora dos pintores, a padroeira dos pintores, e ela pintava no convento. Olha que coisa doida, né? E ela pintava visões. Ela dizia que ela tinha visões místicas e ela representava aquelas visões. Lavínia Fontana foi uma filha de artista, né? Um artista assim famoso da época, Próspero Fontana. Artemisia Gentileschi, também filha de um pintor. Então essas 4 artistas, vocês podem pesquisar, né? Vocês vão ver que elas têm muitas obras, e muitas obras muito interessantes que chegaram até os nossos dias. A partir do século XX, mais ou menos na fase artística do modernismo, as mulheres começaram a ter mais destaque nas artes em geral. Isso não foi por acaso, né? Isso foi fruto de muita luta, muita conquista e também do desenvolvimento social, né? Das conquistas sociais. Por exemplo, o direito ao voto, que em muitos países, até metade do século XX, as mulheres não podiam votar. Então, todos esses direitos que foram sendo conquistados refletiram também assim, não vou falar aparição, né? Mas no reconhecimento do talento das mulheres nas artes. A gente vai ver 4 exemplos também. Eles estão mais ou menos na ordem cronológica. O primeiro que a gente vê é Chiquinha Gonzaga, que ela foi uma musicista. Ela compôs músicas eruditas, ela era maestrina, ela compôs músicas populares e ela foi uma mulher muito rebelde para a época, porque as mulheres praticamente não podiam fazer nada. E ela era musicista, ela compunha músicas para as pessoas cantarem, para as pessoas dançarem, para as orquestras tocarem. E ela realmente conseguiu muita fama e muito sucesso na época dela. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas, eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim.
seguir, a gente está vendo aí a foto da pintora Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral é considerada um dos maiores nomes femininos da arte brasileira. Ela foi uma pintora que ela era muito rica, de uma família muito rica, e ela como é que eu posso falar? Ela não se aproveitou dessa riqueza, ela batalhou a própria carreira e ela enriqueceu com suas próprias obras. Aliás, uma das obras dela, chamada Abapuru, é a obra que foi vendida por o maior valor na América Latina. Depois a gente vê a Anita Malfatti. Anita Malfatti e Tarsila foram contemporâneas. A Tarsila é muito conhecida e lembrada pela Semana de Arte Moderna de 22, até mais que a Anita Malfatti, mas olha só que curiosidade. A Tarsila, ela não estava na Semana de Arte, ela estava viajando, ela é muito rica, né? Ela estava passeando na Europa, enquanto estava rodando aqui a semana, né? Com os artistas, com os espetáculos do Teatro Municipal de São Paulo, enquanto que a Anita Malfatti, sim, ela participou, ela foi muitas obras, ela expôs e ela recebeu muitas críticas. Críticas de quem? Críticas de homens. E principalmente de um muito conhecido nosso, o escritor Monteiro Lobato, que falou que a obra dela não tinha valor, a obra dela era uma coisa assim, feia, sem sentido, e que ela deveria desistir da carreira dela. Ainda bem que ela não desistiu, né? Depois a gente vê uma foto da Frida Kahlo. Frida Kahlo não é brasileira, né? Eu estava colocando só artistas brasileiras, mas eu resolvi colocar a Frida porque ela é um exemplo, né? Muito famosa, uma mulher muito revolucionária, que num país também machista como o México, né? No meio do século XX, ela fez o que ela quis. E ela foi uma mulher muito sofrida. Tem até um filme, né, que conta a biografia dela, muitos livros, porque ela realmente ficou muito famosa. Ela, quando ela era adolescente, ela sofreu um acidente muito grave de ônibus. Ela ficou muito ferida. E ela passou meses deitada numa cama, né, para se recuperar. E aí que ela começou a pintar. Ela pintava deitada mesmo. Então ela pediu para a família dela fazer uns cavaletes, umas traquitanas que ela podia pendurar a tela e pintava deitada. E depois ela também se casou com um artista muito famoso mexicano chamado Diego Rivera. Tiveram um casamento também muito tumultuado. E ela foi seguindo a carreira dela com muito sucesso. E até hoje ela é reconhecida como uma das artistas mulheres mais famosas do mundo. Bom, a gente falou de artistas de uma cultura chamada ocidental, né? Uma cultura europeia que influenciou muito a nossa, né? Porque nós somos colonizados por um país europeu. Mas só que aqui no Brasil, e na América Latina, e na América do Norte, na África, já tinha outras culturas, já tinha outros povos que já faziam sua arte, né, que já faziam suas coisas. E olha só que coisa, nessas culturas, nessas etnias indígenas, as mulheres sempre foram protagonistas nas artes. Então, eram as mulheres que dominavam, elas que faziam a cerâmica, a cestaria, a arte plumária, elas que faziam a pintura corporal, que a gente vai ver vários exemplos de coisas assim espetaculares. Só que foi o que foi, né? A cultura europeia dominante. Você sabe que quando um povo domina outro, ele também domina com sua cultura, né? Então ele desvaloriza a cultura que já existe para implantar a sua. E foi isso que aconteceu. Mas quando a gente fala, as mulheres, né, eram apenas representadas, isso foi nessa cultura chamada ocidental, de grande influência europeia. Mas nas culturas primitivas brasileiras, né, indígenas, né, os povos que já estavam aqui quando os europeus chegaram, isso nunca foi nenhum problema. As mulheres sempre foram as protagonistas na sua arte e na sua cultura. O Brasil hoje tem aproximadamente 300 etnias indígenas diferentes. Isso quer dizer que eles têm sua arte e sua cultura diferente, cada uma própria do seu lugar e do seu povo. Só que vai ter alguns elementos que vão ser comuns à maioria dessas culturas. Um desses elementos é a cerâmica. A cerâmica aparece em praticamente todos os povos indígenas brasileiros. O outro é a pintura corporal, a arte plumária. Isso aparece em todas as etnias. Praticamente não tem nenhuma que usa isso. E a cestaria, né? Que é uma arte, a gente diz que é uma arte aplicada. É uma arte que une a estética à finalidade. Bom, agora eu vou passar para vocês uma questão que são alternativas, falso e verdadeiro. Para você ver o que você entendeu, se você lembra, né, do que eu falei aqui. São questões muito simples, mesmo para você fazer relembrar, né? Relembrar esse conteúdo. Bom, pessoal, a gente chegou no final dessa aula. Eu espero que vocês consultem os links do Saiba Mais, porque tem bastante coisa legal lá e vocês vão aprender mais sobre esse assunto que é tão interessante, né?
E eu queria deixar para vocês uma frase de reflexão, que é uma coisa que eu realmente acredito. A arte reflete simbolicamente a sociedade em que foi criada, e ao refleti-la, provoca a transformação dessa mesma sociedade. Bons estudos e até a próxima!